Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do WOW Podcast. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que eu tô particularmente muito curioso para saber. Nós vamos falar um pouco sobre a performance física. E para isso, nosso convidado de hoje é o nosso querido Alexandre Leite. Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigado, é uma honra poder estar te recebendo aqui hoje e a gente poder estar compartilhando um pouco desse assunto que é tão importante para todo mundo, né, sobre performance física. E tá vindo aí também um livro bem quentinho que a gente vai conversar, né, sobre o Expert. Isso mesmo, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e falar sobre isso é o que me move e o livro tá quentíssimo, muito bacana. Até que quando eu fiquei sabendo que ia ter esse livro, eu falei, cara, que incrível. É um livro da Marcela Zorzo, né? A Marcela tá indo pro terceiro livro, né? E eu queria que a gente começasse esse assunto, você me contasse um pouco, antes da gente contar um pouquinho da sua história, Claro. Como que você tá se sentindo em fazer parte desse livro, ser um dos coautores do Expert, ao lado do Zico, como que é estar nesse livro ao lado desses coautores que tem sido um sucesso no Brasil e há muito tempo? Cara, é muito gratificante, é muito nobre. A Marcela, idealizadora, ela é expert, na verdade, né? Ela é a idealizadora e tem um... Eu falo que ela é realmente magnífica nesse cenário de juntar várias histórias dentro desse livro e entender quem realmente está pronto para isso. E para mim é uma honra fazer parte com esses experts, né? Dr. Baracate, Zico, entre outros, dentro desse livro e poder falar sobre a nossa performance, falar sobre a nossa história dentro desse livro e compartilhar junto com esses astros que a gente admira, que são ídolos também, enfim. Mas eu queria que você contasse pro pessoal um pouquinho da tua história, como que começou todo esse projeto na sua vida tanto de personal, fisioterapia, essa parte de alta performance. Na verdade, eu tenho um exemplo em casa, né? Meu pai jogou basquete há muito tempo, então eu vim do esporte, joguei em grandes clubes de São Paulo, passei pelo Pinheiros, pelo Paulistano, toda uma trajetória e eu sempre falo que o esporte ele é mágico, ele realmente forma o nosso caráter. E desde então foi isso que eu imaginei e sonhei fazer. Dentro da minha trajetória tive alguns percalços, através de alguns problemas de saúde e acabei parando o basquete. Mas foi aí que eu falei, cara, não sei fazer outra coisa, não quero fazer outra coisa. Você jogava basquete profissional? Joguei basquete profissional, cheguei a me profissionalizar e aí acabei parando. Você começou, você tinha quantos anos? Difícil acreditar, mas com 3 anos... Caramba, como assim? Com 3 anos eu comecei a jogar, meu pai jogava, meu irmão jogava, todo mundo jogava. E aí, escolhe um brinquedo. Era bola de basquete e tênis de basquete. Era bola de basquete e tênis de basquete. E meu pai e minha mãe falavam que era muito fácil dar presente pra mim e fazer eu ficar feliz. Uma quadra basta pra mim. Bastava, na verdade. Então eu tava sempre no meu habitat natural ali, me divertia. Eu via meus amigos indo pro churrasco, pra piscina. E eu ia treinar. Meu pai me treinava, me ajudava, todos os meus treinadores. E aí foi essa trajetória que me trouxe até aqui. Eu sempre falo que o esporte, sem o esporte eu não sou nada. Sem essa trajetória no basquete, eu não chegaria até aqui hoje. Aí você jogou basquete até quantos anos? Até meus 22, 23 anos. 22. Aí depois você foi pra qual caminho? E aí eu fui fazer a fisioterapia. Né? Eu achava mágico aquela história de você entrar com dor dentro do departamento médico, sair de um treino com dor na lombar, dor no joelho, enfim, entrar no departamento médico, fisioterapeuta mexer em você depois de um tempo voltar e falar, ué, cadê essa dor? Onde tá? Sumiu. Qual é a mágica sobre isso? E aí eu olhava e falava, cara, isso me fascina. É isso que eu quero fazer. E aí eu fui buscar, fui entender, e desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, eu tinha na minha cabeça que era fisioterapia esportiva, e lá começou a minha trajetória. Sou formado há 14 anos na fisioterapia, desde então trabalho dentro do futebol, trabalho com atletas de várias modalidades, mas tive uma passagem grande onde fui muito feliz. E eu falo sempre que Deus me presenteou nisso, porque não cheguei até ir tão longe com o basquete como atleta também, mas como fisioterapeuta eu fui. Fiquei 6 anos na Seleção Brasileira de Basquete, da base ao ciclo olímpico, e foi muito mágico esse ponto, foi muito interessante. E até hoje, né, estou na fisioterapia esportiva, tenho minhas empresas, onde tenho um time. Então você começou a sua trajetória no basquete, do basquete você foi para a faculdade, fez a fisioterapia, e depois que aí veio alta performance, o que você tem desenvolvido hoje, certo?
Perfeito. Em 2010 eu já entrei no futebol, Uhum. entrei num estágio lá em São Paulo, no Barueri, e ali começou a alta performance, né? Porque a gente entende que dentro da fisioterapia esportiva tem uma linha muito tênue, e você tem que desenvolver alta performance, você tem que saber falar de treino de força, você tem que saber falar de zonas de frequência cardíaca, você tem que saber falar da fisiologia para que você leve esse atleta aonde ele precisa chegar. E aí foi como começou a minha trajetória até hoje, e hoje eu desenvolvo um outro processo. Trabalhei em grandes clubes de futebol também, trabalhei no Coritiba, trabalhei no Guarani, enfim. E como que foi essa primeira oportunidade quando você saiu, você entendeu, olha, tô na fisioterapia, mas eu quero começar alta performance. Como que surgiu? Como que foi a primeira oportunidade que surgiu e qual que foi a ideia por trás disso que quando você falou, não, quero trabalhar com isso? Cara, saí da faculdade, já no último ano já estava galgando isso, já buscando estágios, né, dentro do futebol. Não tive uma oportunidade de trabalhar no Guarani nem na Ponte Preta, que eram os da minha cidade, mas esse cara eu agradeço até hoje e sempre vou agradecer. Na verdade, eu falo que ele é o meu mentor nessa alta performance, que é o Moraci Santana. Foi campeão do mundo, como preparador físico, enfim. E ali, meu pai tinha uma ponte que ele conhecia a esposa do Moraci na época e nós conseguimos esse contato. Ambiente certo, lugar certo, pessoa certa. Eu sempre gosto de usar isso, né? E a sorte atrelada ao conhecimento. Então foi ali que ele me deu essa oportunidade de fazer um estágio no Barueri. E aí foi lá que começou toda essa minha trajetória no esporte de alta performance, que foi primeiro no futebol. E de lá eu saí para a Seleção Brasileira de Basquete, no qual o chefe do departamento do Barueri era chefe da Seleção Brasileira de Basquete, que hoje é uma referência também, tá no Inter Miami. Juntou tudo que você gostava, né? Sua vida começou no basquete e depois você vai trabalhar com alta performance nos times de basquete. Juntou o útil ao agradável, né? Como foi essa experiência? Cara, com certeza. E eu lembro que surgiu esse convite, eu até fiz um charme na hora que ele falou, cara, Ale, gostei do seu trabalho, surgiu uma oportunidade para você ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira aqui, de basquete, você pode ficar 15 dias nessa etapa? Só são 15 dias para cobrir um fisioterapeuta que não pode ir? Falei, peraí, deixa eu ver minha agenda. Eu tinha 0 pacientes, eu tinha 0 tudo. Eu tava tudo zerado. Tudo zerado. Falei, peraí, ver minha agenda, não é assim, né? Fui pro banheiro, me lembro como fosse hoje. Comemorei demais, liguei pro meu pai e voltei e perguntei, quem que é o treinador? A gente dá aquele, vai dar aquela escondidinha, fecha a porta, dá aquele grito, né? Isso aí. Depois volta normal. Quando que a gente começa? Exatamente. Onde eu embarco? Onde eu embarco? Qual que é o portão? E aí, cara, é muito mágico, porque quando eu jogava, eu olhava, quem era o meu espelho? Era o Demetrios, treinador, que é treinador hoje, que é meu amigo particular, mas eu me inspirava nele, que foi um grande astro do basquete brasileiro. E ele, canhoto, jogando em pé, enfim, toda a parte do basquete ali, eu olhei e falei, é o treinador Demetrios? Eu falei, como assim eu vou estar do lado desse cara? Recém-formado. Eu falei, cara, meu Deus, é uma bênção mesmo, eu agradeci e falei, tô dentro. E eram 15 dias só, só que daí ele veio com uma notícia no dia seguinte. Ele falou, Alexandre, preciso falar com você no almoço. Eu falei, melou. Fudeu, tô perdido, não vou mais, já comecei a ficar ansioso e tal. Ele falou, cara, o vice-presidente falou que quem fizer essa etapa tem que fazer os 40 dias e tem que ir pro campeonato. Tem que fazer tudo. Você pode? Eu falei, vou ver minha agenda. A minha agenda, pelo jeito, tinha 0 compromissos, 0 clientes. E aí, cara, foi maravilhoso e foi uma história, foi uma geração muito boa, eu entrei na Sub-17, né? Entrei na base. Foi uma geração muito boa, não ganhava 8 anos da Argentina e nós fomos campeões sul-americanos. Caramba. Em cima da Argentina. Isso que ano que foi? Isso foi 2011, cara. Dá o quê? Mais 10 anos. É. Mas já tem uma trajetória. Foi interessantíssimo e assim, e lá a gente galgou essa mesma equipe, nós fomos até o Mundial. Eu já fico feliz só de saber que ganhou da Argentina. Exatamente. Qualquer esporte. Qualquer esporte. Bolinha de gude, ganhamos da Argentina. Saber que a gente ganhou da Argentina, eu já fico feliz. Cara, que ultimamente a história não tá legal pro nosso lado. Não tá muito boa, mas foi maravilhoso, cara. E aí ganhamos da Argentina, foi uma festa e realmente virou uma família. Que legal, hoje os caras são meus amigos, Demetrios foi no meu casamento depois. Tive a oportunidade de trabalhar com ele depois, toda essa trajetória de seleção trabalhei e ele me fez convites dentro do clubes que ele está trabalhando, mas não conseguimos chegar no denominador comum, mas sou muito grato também a essa trajetória a ele nesse processo de seleção brasileira, né? Sem esquecer vários nomes, enfim, Adriano Tambosi, enfim, tem outros caras. A seleção brasileira deve ser um sonho também trabalhar lá dentro, né?
Cara, Porque trabalhar com aquela galera, nem tanto pela visibilidade, mas pela o que aquela equipe carrega de conhecimento pra gente, de valor pra gente, eu imagino que seja maravilhoso estar no meio do pessoal lá, né? cara, na hora que toca o hino nacional e você tá com a camisa do Brasil e você realmente ama o Brasil e você vai pelo viés certo do Brasil, Dá vontade de chorar, né? cara, eu chorava. Eu olhava aquilo, na hora que a gente foi campeão e subiu a bandeira, na hora que nós classificamos pro Mundial e nós ganhamos do Canadá, faltando 3 segundos na última bola. Você sabe uma coisa que me emocionou muito? Eu acho que foi 2010 que teve a Copa aqui no Brasil. Copa de futebol. Foi 2010, 2012, 2016, alguma coisa assim. Entre... Isso aí. Me corrijam aí. Foi 2014. 2014. Teve... 2012 Olimpíadas, 16 Olimpíadas, 14 Copa. Isso. Teve um momento lá, em um dos jogos do Brasil, que quando soltou o hino nacional, porque normalmente canta só aquela primeira parte. Terminou a primeira parte, a arquibancada continuou. Cara. Foi no coro. Cara, aquilo ali eu me lembro que eu tava assistindo aquilo e me arrepiava, que eu achei tão lindo. E o olho encheu de água, de tão bonito que foi o povo brasileiro ali juntos, né, num jogo, um super especial, ali continuando o hino brasileiro. Imagina a emoção para quem tá ali em campo assistindo aquele episódio inédito da arquibancada, o público ali continuando o hino. Eu imagino que deve ser um sentimento explosivo para quem tá ali junto com vocês, né? Cara, é realmente fascinante. E assim, eu falo, eu no cargo de fisioterapeuta, queria pegar a bola e fazer 3 pontos, porque eu já vim do esporte, imagina, cara. Queria jogar e tal. Imagina os atletas. O que não passa no coração, o que não transborda, o que não arrepia isso. Eu falo que isso, cara, é mágico e isso não tem impulsiona. dinheiro que pague. Não tem, exatamente isso, cara. Não tem R$1 milhão que pague isso. Mas aí você trabalhou com esses times, certo? Foi pra seleção brasileira. Você saiu da seleção quando? Saí em 2016. 2016. E aí você começou um projeto seu. Como que foi? Ou você foi para outro time? Na verdade, em paralelo, a gente tinha clínicas, né, de Sim. fisioterapia. Então, a gente estava no esporte de alto rendimento e clínicas de fisioterapia, junto com um time de fisioterapeutas, atendendo diversos pacientes, diversos atletas, enfim. E aí, em 2016, eu fui para o Guarani Futebol Clube. Voltei para o futebol. E aí, lá também fui muito feliz. Estava bem complicado o processo, o projeto. E o Rodrigo Pastana é um cara que ele tem faro de vitória, né, de subir os times, e aquele ano subia ou fechava a porta do clube, para você ter uma ideia. E aí nós conseguimos desenvolver um trabalho de performance, nós arrumamos a fisioterapia e eu falo, cara, fizemos muito com pouco. Na verdade, quem estava lá sabe, cara. Às vezes não tinha nenhuma estrutura, o clube estava realmente num processo de reestruturação precário e nós conseguimos desenvolver a alta performance lá e subimos, tivemos o êxito que a gente precisava e o grupo também era fantástico. Quando tudo casa, né, cara? Quando todo mundo se respeita, todo mundo se admira, com todo respeito, desde o tiozinho limpando o estacionamento para os atletas pararem o carro, até o presidente, tudo dá certo. E aí, 16, 17, Guarani, 18, Paraná Clube, 19, 20, Curitiba. Foi ali que eu comecei um projeto da empresa Performance Soccer 8, vinculado para performance manager mesmo, à parte, fazendo algo a mais para os atletas. Que legal. Tá, e a gente viu, eu tava dando uma olhadinha no seu conteúdo, você desenvolveu ultimamente um método próprio, né, de desenvolvimento funcional para atletas e de alta performance. Me conta um pouco como que funciona esse método seu. Perfeito, cara. A gente veio estudando muita coisa, fazendo muitos cursos, né? A gente tem Exos, a gente tem Athletic Lab, são cursos referências aí no mundo para alta performance. E aí, dentro desse processo, a gente vem estudando, vem entendendo qual é o gargalo e qual que é o ajuste que a gente tem que fazer. Foi aí que nasceu o método PDF, que é o Programa de Desenvolvimento Funcional, no qual a gente entende... Estratégico nome, hein? Método PDF. PDF, Programa de Desenvolvimento Funcional, pensado e ajustado realmente para o atleta do alto rendimento, mas a gente traz também para os atletas amadores, né? A gente adapta, mas ele foi pensado para o
pro atleta do alto rendimento. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a galera pula etapa. A galera não tem um olhar clínico, não tem uma questão de cadeias cruzadas, trilhos anatômicos, e nós construímos isso dentro do movimento. Nós entendemos que o corpo precisa ter movimento, e movimento precisa ser correto para que você minimize o risco de lesão e para que você aumente a alta performance. Muitas vezes, uma mobilidade de tornozelo, você aumenta a velocidade do seu atleta em 0,5, 1 segundo, 1 segundo e meio. Imagina isso fazendo 30 vezes sprints dentro do campo. O atleta tendo que fazer isso. Então, dentro disso... Vai gerar um desgaste, né? Você melhora, na verdade, né? Melhorando a amplitude de tornozelo desse atleta, melhorando a capacidade articular dele. E para isso existe o método PDF vinculado, fazendo a base até o topo da casa. Eu sempre falo, não adianta você pôr o telhado se você não fizer o alicerce. Então, dentro do PDF, a gente busca exatamente isso. Ganhe função, ganhe mobilidade, ganhe estabilidade, gere controle motor. Gera o controle motor, você daí flutua na força, na potência, nos movimentos tridimensionais, 360 graus, que é o que o atleta precisa, dando qualidade para prevenir lesão. Também, minimizar o risco de lesão nesse cenário. Eu tava achando, vi até uma coisa interessante, né, que para poder conseguir desenvolver até essa alta performance, para o atleta conseguir se desenvolver, ter um melhor resultado, até o psicológico dele é envolvido, né? A paz espiritual, vamos falar assim, a paz mental dele também precisa estar em dia. Como que vocês têm desenvolvido isso tudo junto? Cara, eu sempre falo, muitas vezes a gente olha pro atleta e a gente fala, cara, esse cara tem potencial. Esse cara jogou no outro time e fez, sei lá, 15 gols. E o que tá acontecendo aqui? Daí você vai mexendo, você vai cavucando, você vai indo lá pro fundo e você vai entendendo que ele passou por uma separação, ele passou por um filho dele que ele não vê há 6 meses, entrou mais um na família para ele sustentar. Então, tudo isso vai criando um processo mental para ele de que não adianta só pôr a chuteira, entrar no jogo e jogar. Não é assim que funciona, porque o atleta, ele é a empresa dele, ele é o CPF CNPJ, só que ele tem sentimento também. Então nós precisamos entender mentalmente como ele está. Muito atleta sente a torcida, muito atleta é cobrado pelo treinador de uma forma. Só que existe aí perfis comportamentais, existe histórias, existe processos. Então nós precisamos juntar a parte da performance física com a performance mental. Porque se você não tiver uma mente forte, o seu corpo não vai estar forte. Mente fraca habita em corpo fraco, é básico. E isso acontece a todo momento. O atleta ele está muito vulnerável. Ele é mexido com emoções a toda hora. Então nós precisamos linkar isso. Dentro disso a gente desenvolve também uma mentoria para isso. Então eu fui estudar a mentalidade, fui estudar a performance física para fazer essa conexão que faz um campeão. Exatamente isso dentro do cenário. Então você acaba envolvendo bastante questões de inteligência emocional, certo? Positivo. E como que você, nesse método seu, você conseguiu misturar essas duas coisas, né? A inteligência emocional, né? Porque eu imagino que é muito a questão do incentivo também, né? A pessoa ela se sentir motivada, conseguir trabalhar o psicológico dela, para que ela desenvolva um melhor resultado também, né? Isso tem a ver também no seu método? Claro, com certeza. Dentro do processo da sessão, a gente já acaba fazendo e trabalhando com ele, né? A questão, porque ele fazer o algo a mais, ele já está no clube. Ele tendo que fazer o algo a mais, já é um processo de evolução. E se a mentalidade dele não estiver pronta, se ele não tiver uma mentalidade de campeão para isso, ele não vai buscar esse processo. Então, nós desenvolvemos dentro disso a mentoria Bola da Vitória. Ela está em suas mãos ou seus pés. E aí você precisa pegar isso. Isso é um pouco de neurociência também, né? Entra muito neurociência, na verdade. E como que você envolve a neurociência no seu projeto? Nós trabalhamos entendendo que tipo de hormônios você desenvolve. Por exemplo, a ocitocina é o hormônio do abraço, do sorriso, da felicidade. Então nós precisamos realmente ter uma conexão com isso. Nós precisamos validar isso. Muitas vezes eu pergunto para o atleta,
quantas vezes você abraça o seu filho? Quantas vezes você abraça a sua esposa? Ele fala, mas eu concentro demais, é muito corrido. Cara, pratique isso 2 vezes por dia, quando você estiver em casa, durante 50 segundos, 1 minuto. Isso você já trabalhando na neurociência. Porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e imaginário. Ele precisa toda hora fazer a sinapse. Ele precisa estar toda hora movendo isso. Então a gente vai desenvolvendo. Como você libera serotonina? Como você libera endorfina? Eles já são endorfinados, mas nós temos que usar da maneira correta dentro desse cenário. Então nós temos ferramentas que nós aplicamos na neurociência para que ele possa entender qual é o impedimento que ele está tendo, qual é a crença que está instalada nele e como que a gente diminui isso para chegar no estado desejado. Corrija-me se eu estou errado. Porque se ela tiver com as crenças ali mistificadas, ela tem uma dificuldade de se desenvolver até mesmo no seu trabalho, na sua performance. Tá perfeito. A crença é o grande calo nosso. Porque tudo que você desenvolve de 1 a 12 anos, você fica registrado. Você pode até não lembrar num certo momento. Mas quando você começa a estudar e a se perguntar e a ter um mentor, a ter um treinador da sua mentalidade, começa a desenvolver isso com você, você vai falar, nossa, é mesmo. Cara, eu não consigo ir romper isso porque eu vivi aquilo. Eu não consigo fazer isso porque alguém falava para mim que eu não era capaz. Alguém falava que eu não poderia fazer aquilo. Alguém falava que eu não era bom para fazer gol, que eu tinha que ficar sendo zagueirão lá atrás. E ele entendia sobre isso. Então você acaba reproduzindo essas crenças dentro de ti que você traz até hoje. Então se você não tiver uma quebra nisso, e isso existe a neurociência, isso existe método para fazer isso, de acordo com o que é a história dele, na verdade, não sou eu que vou falar para ele o que ele tem que fazer, e sim ele que vai enxergar, eu só sou um impulsionador nesse cenário para que você acabe fazendo isso. E aí você consegue. Inúmeros casos, a gente vê hoje, quantos casos estão relatados de atletas de alto rendimento, atletas famosos hoje, Richarlison, vários caras que falaram, cara, eu achei que era balela, eu achei que não fazia sentido, eu achei que eu tinha que ser super-homem, e só chega quem é super-homem e que não precisa de ajuda a ser um cara de alta performance e acabou buscando uma ajuda de um coach, de um mentor, de um psicólogo, algo do tipo. Então, dentro disso é o que vai fazer a diferença. É o gargalo que faz o atleta impulsionar para o próximo nível também. Você falou algo interessante aí. Teve uma vez que eu fiz um curso, até mesmo de inteligência emocional, que ele falava muito sobre isso, né? Sobre o nosso passado quando ele é mal resolvido. Principalmente nessa fase da infância, né? Dos 5 ou até menos, dos 3 até os 12 anos, que é o principal que vai te formar o adulto que você vai se tornar. Né? Então, quando a criança e o adolescente ele passa por certos traumas, ele tem dificuldade realmente, né, de se desenvolver, que seja a sua mentalidade de trabalho, se desenvolver na escola, na faculdade, em todas as áreas da sociedade, né, enquanto ele não se resolve com a criança interior que tem lá dentro, né? E eu imagino que deve ser algo também que às vezes vocês trabalham quando vocês vão desenvolver o atleta, certo? Perfeito, é exatamente isso que a gente faz. Muito assertivo. Vou trazer um exemplo mais prático, não só do atleta. Aproveitando também, tem algum o paciente, atleta que você já atendeu, que um caso que você pode compartilhar, não precisa citar o nome, que foi um desafio para você? Tem. Justamente nessa área? Sim, sim. Então vamos falar sobre isso. Esse atleta, a gente identificou que um cara, um craque, bate com as 2 pernas, versátil, veloz, mas o que acontecia? O pai seguia ele sempre, né? Acompanhava os jogos, fazia tudo e sempre falava para ele, o dia que ele não ia bem, você jogou que nem uma mariquinha, você não foi homem, você não rendeu, você não fez nada, dedo na cara. Um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos, recebendo essas informações. Pressão psicológica. Pressão psicológica gigantesca, gigantesca, começou desde lá. E aí o que acontecia? Recorrente de lesão dos 16 aos 15, onde ele teve a oportunidade de pegar seleções brasileiras, dessas 15, 17, ele veio vindo. O que acontece? Sempre tinha um episódio de uma lesão. Sempre tinha um processo que travava ele.
Por quê? Porque ele no final não se achava bom o suficiente. Ele não se achava capaz o suficiente para estar ali. Porque ele tinha o quê? A reprodução do pai, de que o pai não validava ele. Beleza, filhão, talvez você não tenha sido tão bom hoje, vamos treinar mais, porque você vai ser melhor. Você foi melhor que você pôde hoje. Você competiu. E há os sábios que falam que competição não adianta vencer, claro, mas você tem que se preparar para você vencer. Então você tem que competir até você vencer. Então aconteceu isso e nós identificamos. A partir do momento que nós tiramos esse processo e ele entendeu que ele estava ali por merecimento e que ele era o bom, excelente, ótimo, suficiente, ele decolou. Ele foi para outro nível e conseguiu galgar os objetivos, as metas e os sonhos dele. Então, nós identificamos lá de trás esse processo. Só que não foram duas, não foram 3 sessões. Demorou algumas para que a gente fosse mexendo, desmistificasse e achando realmente qual é o processo que ele tinha que enxergar. Então, esse foi um case muito interessante, muito sucesso. E olha só como o corpo fala, né? Por isso que tem a performance física e a performance mental caminhando junto. Porque ele transferia para o corpo dele. Sentia lesões. No momento de que ele ia romper, ele ia jogar na seleção, ele ia jogar no time dele, ele tinha uma mudança de fase, ele machucava. Então o corpo falava sobre isso e a gente tinha que mudar isso. Então a gente mandou informação, porque, de novo, o cérebro não sabe o que é real e imaginário. Então ele estava com aquele subconsciente dele, por mais que ele não queria acreditar, por mais que sozinho ele tentava, ele não conseguia. Então nós treinamos a mente dele, através do nosso método da Bola da Vitória, para que ele fosse capaz de enxergar e, primeiro, liberar o perdão pro pai dele. Que é crucial. Porque tinha muita mágoa naquilo, então ele sempre ficava amarrado naquilo. A partir do momento que ele liberou o perdão e ele entendeu que o pai dele estava fazendo aquilo da melhor forma, do jeito que ele achava que era certo naquela hora, porque se ele achasse que era de outra forma, ele tentaria ser melhor, tá tudo bem. Porque ele também teve uma reprodução do avô dele, então ele é vítima de outras vítimas. Então, a partir do momento que ele entendeu isso, ele abriu, ele rasgou, ele teve uma paz de espírito no coração dele, e aí ele olhou e falou: beleza, cara, se eu cheguei até aqui desta forma, eu sou bom para cacete. Eu sou capaz. E agora eu sou adulto, eu sou maduro e eu levo a minha vida. E ele foi embora. Então, sensacional. Então foi sobre esse processo e é isso que a gente trabalha na nossa mentoria, né? Porque não adianta a gente falar, cara, seja motivado. Cara, treine duro, treine muito. Cara, o que isso vai levar? Tá bom, como? De que maneira? Eu tenho um bloqueio. Então nós precisamos entender primeiro o CPF, primeiro o ser. Como é que tá nutrido isso? Como é que tá o interior dele? Como é que tá esse processo? Quem que é esse cara? E hoje você não faz esse trabalho somente com adultos, né? Eu tava vendo você falando que você também atende bastante criança, né? A gente trabalha... Aproveitando já que a gente tá falando de criança, né? Não, a gente trabalha também com atletas adolescentes. A gente trabalha, na verdade, e trago também, né, essa mentoria, ela serve, sempre que eu falo, para o corporativo e para o alta performance. Porque os dois... Para o atleta e para o corporativo, porque os dois precisam de alta performance, né? Nós precisamos de alta performance. E quando a gente fala de palavra de alta performance, eu sempre digo, a dona Dirce tem uma lesão, trazendo agora para lesão, não fazendo uma misturança, mas a dona Dirce quer colocar a roupa no varal porque ela faz isso há 50 anos. Só que ela está com uma dor no ombro e ela não consegue. Ela perdeu a alta performance dela. Isso é alta performance para mim. Também. Não é só o cara que ganha R$500 mil jogar e fazer 10 milhões de gols. Então é sobre isso. Então a gente traz todo esse cenário real para todo esse processo, todo esse público. Legal. Vai ter o lançamento do livro esse ano, né? Acho que até o final do ano vai ser lançado. Sim. O livro Experts, que é da Marcela Zorzo. Inclusive, Marcela, um beijo. A gente tá te esperando aqui, hein, na nossa mesa. E você é um dos coautores, né? O que a gente pode esperar de você nesse livro? O que você já tá imaginando, tá escrevendo para ele? Cara, primeiro, né, agradecer a Marcela pelo convite e fazer parte com grandes players. Para mim é uma honra.
E dentro desse livro a gente vai falar sobre realmente a nossa trajetória, sobre o que me trouxe até o momento e para onde eu quero ir ainda, porque a gente tem que ter essa ambição, esse sonho. E eu trago sobre a fisioterapia esportiva, sobre a performance física e sobre a mentalidade. Tudo num processo só para que outros profissionais possam saber como que a gente fez e se serve para eles. Outros atletas que nós temos, os players hoje, atletas nossos que têm alta performance, que sirvam para eles. Sempre tentando trazer a verdade, sempre trazendo a humildade, sempre trazendo o exemplo, né? E a minha história um pouco, o exemplo de superação da minha vida, que me trouxe até aqui também, porque tem uma história que me faz ser apaixonado e ser grato pela vida nesse ponto. A gente vai ter vocês vão ter, né, nesse livro como coautor um cara que é excepcional, que é o Zico, né, no mundo do esporte. Como que é pra você tá no mesmo livro que o Zico, que é uma referência gigantesca no mundo do esporte? Cara, o Zico, ele é assim, eu não sei aonde ele não é conhecido, né? No mundo inteiro, ele é o Zico, né? Às vezes, vou até exagerar, sei lá, quem conhece, será que o mundo inteiro conhece o Messi hoje? O Zico conhece, né? Não sei sobre isso, mas, cara, é maravilhoso. O Zico, ele é uma referência, eu a conheço, acompanho faz tempo, né? Minha idade Uhum. já possibilita a vê-lo, a admirá-lo. Então, para mim, é um prazer, cara, fazer parte de um projeto grandioso desse, de estar no livro que é referência e vários players como o Zico, cara. Para mim é surreal mesmo. É um negócio que fala, cara, tô na mesma prateleira que ele, velho. Falo, que isso, cara? Pra você vai ser o primeiro livro, não é? Primeiro livro, primeiro livro. Me conta, qual que é a ansiedade? Porque o primeiro livro é sempre o bebezinho da gente, né? É frio na barriga, bicho. É frio na Porque barriga. a sua esposa lançou o último agora também, coautora, foi Offline. o Offline. Por trás dos A bastidores. gente se encontrou no lançamento lá em Balneário. Você tava lá em Balneário? Tava lá. Cara, como assim? Eu tava lá no lançamento Ah, é? também e a gente não se encontrou lá, não é possível. Olha só. Tava no lançamento lá em Balneário. Legal. Mas ela também lançou, né? Você acompanhou essa trajetória dela. E agora você também, ao próximo livro, como que tá sendo o sentimento dentro de casa, vocês dois também sendo coautores de livros? Cara, a gente olha um pro outro, dá a sensação de que realmente a gente está no caminho certo. Realmente nós estamos fazendo o que nós somos chamados para fazer, porque eu acho que é sempre sobre pessoas, sobre ajudar o próximo, sobre transbordar, sobre estar pronto para você atender as pessoas e continuar, na verdade, aprendendo, né? Eu sempre falo que a vida é Quais são os seus projetos? O que você tem de projeto futuro aí? Tem alguma coisa no forno que você está planejando? Tem. Um projeto bem interessante que é vir realmente com essa mentoria e com palestras agora, né, sobre a bola da vitória, que ela está em suas mãos, realmente fazer essa galera acreditar que elas podem mais, que elas podem ser o que elas quiserem realmente, que elas são capazes de romper as suas barreiras, os seus limites, mas vem numa pegada junto com a performance física. Porque eu não consigo entender que o cara que tem alta performance, o cara que quer a bola da vitória, não tem um corpo saudável, não tem uma vida saudável nesse aspecto físico para impactar no business, para impactar na sua casa, para impactar na sua vida. Então vem palestras agora e vem realmente uma mentoria aberta para a galera, muito mais forte nesse cenário. Que legal. E quais que são as habilidades? Você falou aí sobre a performance, né, do atleta e tal, mas é muito mais mental do que física também, né? Sobre o que a gente estava se desenvolvendo. A física a gente vai trabalhando, né? Mas a mental ela é principal, né? Para que o atleta ele consiga se desenvolver e utilizar o seu físico ao seu favor, né? Exatamente, com certeza. A mentalidade ela tem que estar em primeiro lugar. Uma coisa que eu tava bem curioso. O que você utiliza, por exemplo, o atleta ali tá num momento de tensão, de pressão, é público, a torcida ali botando pressão. O que você ensina para ele, mentora ele, para ele lidar com esse momento de pressão naquele momento ali do jogo?
Que boa pergunta, hein? Cara, ele é o protagonista. Os caras estão lá pra aplaudi-lo. Os caras estão lá pra vê-lo. E a resposta dele é natural. A resposta dele é a mentalização de que ele mais 10 contra 11. E só o que importa é o que ele tem que fazer. Ele tem que atacar muito bem? Ele tem que atacar muito bem. E aí existe um processo de mentalização para isso. Existe um processo de janela aberta, que eu gosto de chamar. Abra a janela e sai da sua história. Tira você e olha você lá dentro. Então abre a janela, olha para o campo, olha para a torcida, olha para o seu treinador, olha para os seus companheiros e olha para o gol. Para o que você tem que fazer. E aí valide isso dentro da sua mente, valide isso dentro da sua cabeça e do seu coração. E aí tem algumas ferramentas que a gente quebra a sociedade e traz o quê? Traz a exatidão, traz a certeza de que ele está 100% focado naquele negócio. Que ele não sente o jogo, ele não sente a torcida. Ele nem vai escutar a torcida. Ele só vai escutar a torcida na hora que aplaudi-lo. Que ele conseguiu dar a resposta que ele queria para ele primeiro, para depois ele dar para a torcida. Então, quando você entra nesse cenário, você entra nesse campo, nessa janela aberta, ele consegue quebrar essa ansiedade, até esse medo, esse certo medo de fracassar, de errar, né? Porque é onde vem. A gente tem medo por quê? Porque a gente sempre tem outra pessoa olhando pra gente. A gente sempre vai estar com medo da opinião do próximo. Quando você liga o pi, né? Não vamos falar o palavrão aqui, e você entende que você é o protagonista da sua história e você chegou lá pelos seus méritos e agora é com você e para você, você olha para a torcida e a torcida vai te aplaudir no momento certo. Eu acredito muito na força do pensamento também. Eu acho que tudo aquilo que você pensa e determina para você e coloca na tua mente, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Eu acho que é até bíblico isso, né? Que tudo aquilo que você declara com a sua boca vai acontecer e tem que acontecer, né? Ale, a gente vai agora para um quadro que a gente tem aqui no podcast, que é um bate-bola. Como que funciona? Eu vou falar uma palavra, Tá. e você tenta responder com uma palavra só. Mas se você não conseguir, não tem problema. Beleza, vamos ver. Você acha que vai? Bora! Vamos lá. Um sonho. Filho. Boa. Um projeto. Bola. Um lugar preferido. Estados Unidos. Um medo. Fracassar. Um arrependimento. Mentir. Um signo. Libra. Uma inspiração. Deus. Um defeito. Procrastinador. Uma Isso. lembrança que você vai levar pro resto da vida. 2017. Por que 2017? Entre minhas histórias, eu sempre olho para trás e agradeço imensamente a Jesus Cristo, porque eu sofri um assalto e tomei 4 tiros. Caramba. Então, 2017. 2017. Nasceu de novo. A bola da vitória. Uma palavra que te define. Vencedor. É isso, Ale. Ale, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente quer continuar te acompanhando lá. E sejam muito bem-vindos. As portas sempre estão abertas para estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Foi um puta bate-papo animal, muito interessante, muito legal. Muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho dessa história toda. E agradeço demais. Eu que agradeço. Gente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço você que acompanhou a gente até o final aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e nos acompanhar nas redes sociais. Tchau, tchau!